A gente vai falar, inclusive, de gestão que está às escuras. São falhas e falhas nos sistemas do Ministério da Saúde que estão afetando ali o abastecimento de dados, por exemplo, sobre a Covid-19. Para entender um pouco, né? A Fiocruz não consegue publicar os principais boletins, entre eles o Infogripe, que é aquele que monitora a circulação de vírus respiratórios. A Secretaria de Saúde de São Paulo também está dizendo que está muito difícil fazer o monitoramento dos novos casos de Covid por conta da falta do sistema do Ministério da Saúde. E a gente vai tentar entender melhor o impacto disso para a compreensão sobre a evolução da doença no Brasil, conversando com o pesquisador e coordenador do Infogripe, o Marcelo Gomes. Oi, Marcelo, você me ouve bem? Oi, Dani. Escuto super bem. Prazer estar aqui contigo e todo mundo que acompanha a CNN. Prazer é todo nosso, feliz ano novo. Bom, para quem está em casa, precisa entender que a gente só conseguiu, o pouco que a gente conseguiu fazer, a gente só conseguiu por causa do trabalho de gente como o Marcelo, que alertava, olha, está subindo síndrome respiratória aguda grave, e as pessoas começam a preparar mais leito, a correr atrás de hospital de campanha. E, infelizmente, a gente não está conseguindo fazer isso agora, não é isso, Marcelo? Não é possível monitorar com um alto grau de segurança o que está acontecendo com a Covid no Brasil. Infelizmente é exatamente esse o cenário, né? A última atualização que a gente conseguiu fazer foi justamente em relação à última semana de novembro do ano passado, né? Ali na virada de novembro para dezembro foi a última atualização, porque foi a última semana que nós recebemos o repasse de dados por parte do Ministério da Saúde. Então agora a gente está completando aí a quarta semana consecutiva sem receber esses dados, né? E aí não tem jeito. Se a gente não tem os dados brutos, né, dos casos individuais de síndrome respiratória aguda grave em todo o país, que é o que alimenta o Infogripe, a gente fica, né, às cegas, basicamente, né? A gente não consegue auxiliar tanto o Ministério da Saúde, as secretarias municipais, estaduais de saúde, né? Porque os boletins do Infogripe, eles fazem parte da Rede Nacional de Vigilância de Vírus Respiratórios. Então, a gente atualiza o nosso sistema, repassa esses resultados dessas análises, né, para todas essas equipes e também para a população, né? Porque é importante a gente também lembrar disso, né? Não é só uma questão de capacidade dos gestores de saúde pública, né, em tomarem as decisões adequadas à realidade local, mas também a população estar adequadamente informada para que ela também possa tomar as suas próprias decisões, né? Até em relação ao final do ano passado. Quer dizer, o nosso Natal e o Ano Novo, como é que ele precisava ser? Eu podia fazer viagens longas, me reunir com mais gente, fazer aquela celebração como a gente gostaria de fazer, ou já precisava ter mais cautela? São os dados que permitem a gente fazer essas escolhas de maneira adequada. E, infelizmente, esses dados faltaram. A gente ficou com o quê? Com relatos. E relatos, justamente no bloco anterior vocês estavam falando, né? É sempre muito mais difícil a gente ter a noção real do que está acontecendo a cada semana. Pois é, Marcelo, e aí vem uma questão assim, porque são dados que abastecem o próprio Ministério da Saúde. O próprio Ministério da Saúde, para fazer um controle epidemiológico melhor no Brasil, para conseguir gerar ali decisões importantes. Vamos vacinar tal grupo antes? Onde é que está precisando de reforço? Onde é que está precisando de mandar mais dinheiro? Onde vai precisar levantar o hospital de campanha? O Infogripe, ele abastece o próprio Ministério da Saúde. Qual é a explicação que vem de lá quando há essa falha no sistema que simplesmente não permite o envio dos dados brutos sobre a evolução da Covid no Brasil para vocês? O que a gente tem recebido de informações, né, é que, bom, o sistema todo, né, de gerenciamento dos dados associados aos vírus respiratórios, a gente tem aí um sistema dedicado à síndrome respiratória aguda grave, que é o que alimenta o Infogripe, né, que são aquelas internações e mortes por problemas respiratórios, incluindo, obviamente, a Covid. Tem os dados do ESUS Notifica, que monitoram os casos leves de Covid, né, e o próprio CPNI, né, que são os dados de vacinação. Cada um deles enfrentou um nível distinto, né, de impacto desde o ataque hacker. O CIVEP, a inserção de informações, voltou logo em seguida. Então, os estados, municípios, unidades de saúde conseguiam inserir notificações no banco de dados. Só que o que não estava acontecendo e que continua com dificuldade? A extração dessa informação a partir do banco, ou seja, as ferramentas do Ministério da Saúde para extrair esses dados do banco e aí sim fazer o repasse para que a gente possa fazer as análises, essa perna ainda está enfrentando problemas e por isso que a gente não está recebendo os dados.
Para os dados de vacinação e de casos leves, era ainda mais grave, porque sequer a inserção de registros estava sendo possível. Isso, a informação que a gente recebeu é que até o final da semana passada, agora, felizmente, o CPNI e o ESUS Notifica voltaram a permitir inserção de dados, né? Mas a extração e a combinação dessas informações ainda continuam enfrentando problemas, né? E a gente espera que isso possa ser solucionado o mais rápido possível, né? Porque, ok que sistemas de informações estão sempre sujeitos aí, né, a ataques, enfim, mas a gente precisa não apenas ter estrutura, né, para evitar, mas que também que a gente possa contornar esse problema o mais rapidamente possível, né? Não é um impacto muito grande a gente ter justamente nesse momento, fechando aí já praticamente um mês sem informação que é vital para o nosso acompanhamento, tanto de gestão quanto por parte da própria população, né? Realmente, e aí a gente se dá conta, né? O que aconteceu em dezembro, final de novembro? Retomada do vírus influenza, volta já, né, de casos de Covid por conta da Ômicron e a gente está sem os dados fundamentais para a gente fazer esse acompanhamento adequado. Inclusive o Brasil não consegue entender, a gente olhou aqui, mostrei agora há pouco um estudo da Vigilância Sanitária só de São Paulo, né, da terceira para a quarta semana de dezembro, o São Paulo passa de 2.400 casos confirmados de Covid para mais de 6.500 casos e depois mais de 9.000 casos, ou seja, são saltos da ordem de mais de dobrar, depois segue mais de 50%, é a Ômicron chegando, isso só São Paulo, a gente infelizmente não está podendo contar com o Infogripe para entender o que está acontecendo no Brasil como um todo. Não tem uma saída de curto prazo, Marcelo, nem coleta de dados brutos, talvez, porque aparentemente não vem de solução rápido. Pois é, infelizmente, né, a gente tem mantido conversas semanais, né, com os nossos parceiros dentro do Ministério da Saúde. Felizmente, a gente tem, né, uma parceria já de longa data, muito bem estabelecida, mas, infelizmente, o retorno que a gente tem, né, das áreas técnicas é que ainda não há uma perspectiva de quando vai ser reestabelecido o fluxo normal de operação, né? E quando, felizmente, a gente vai voltar a receber esses dados. E aí fica nessa situação, né? A depender de cada município, de cada estado, ter o seu sistema próprio, a sua gestão própria de dados para conseguir soltar informações, né? E aí, do ponto de vista de quem está, como nós aqui, a nossa equipe na Fiocruz, que faz a análise no nível nacional, né, para todos os estados, para todas as capitais e todas as macro-regiões de saúde, imagina a gente entrar numa situação que a gente precisaria olhar os sites de cada uma das mais de 5.500 cidades brasileiras para coletar essas informações e aí fazer as análises. Fica inviável, é justamente por isso que a gente tem um sistema nacional, para que seja factível fazer esse tipo de análise no panorama nacional. Que a gente tem não, né? Que a gente deveria ter, infelizmente. Muitíssimo obrigada pelas informações. A gente contou aqui com o coordenador do Infogripe, que é esse programa sensacional que conseguiu balizar decisões e a própria sociedade. Marcelo Gomes esteve aqui conosco explicando por que estamos operando às escuras e qual é o problema. Meu caro, muitíssimo obrigada. Espero recebê-lo com notícias melhores da próxima vez. Muito obrigado até pelas palavras de apoio, né, e exaltação ao nosso trabalho. É sempre um prazer a gente receber esses elogios e ver que o que a gente faz realmente importa, tem impacto, que é isso que a gente precisa. Muito obrigado pelo espaço. Sempre que precisar, é um prazer estar conversando com vocês. Tchau, tchau.